em assembleia. Amém? Há 4 domingos atrás, completando o 5º domingo hoje, estou trabalhando uma série sobre a Reforma Protestante. Dia 31 de outubro, sexta-feira passada, comemoramos 508 anos da Reforma Protestante. Momento importante não somente da história, mas principalmente da nossa fé em Jesus, onde algumas questões, como aqui foram expostas, foram retiradas da obscuridade, principalmente por conta da importância daquilo que Lutero fez, e sem dúvida nenhuma, pelo menos na minha avaliação pessoal, o que de mais importante Lutero fez foi travar uma batalha para que a Bíblia deixasse de ser um livro que fosse replicado somente em latim, língua que as pessoas comuns não tinham acesso, e ele pudesse ser traduzido para vários outros idiomas. Porém, tem um ponto que é muito significativo, quero trazer para o seu coração, é o ambiente que Lutero faz toda essa história. E é claro que é uma encenação, até trazendo para o lado cômico, mas traz algumas coisas que nos assustam, né? Como que a reforma ainda está em necessidade de sempre estar em reforma. Existe uma frase muito famosa em latim que diz: a igreja sempre precisa estar em reforma. 100 anos antes de 1517, ano em que Lutero prega as 95 teses na igreja em Wittenberg, na Alemanha, um homem chamado Jan Hus havia sido morto. Ele foi queimado porque ele estava pregando, ministrando os cultos na língua comum das pessoas. Ele foi queimado por isso. Então, o ambiente de Lutero era justamente esse ambiente de possibilidade de morte. Hus, por exemplo, ele tem uma frase muito emblemática, ele diz: hoje vocês assam, estava literalmente sendo assado, um cisne magro, mas daqui 100 anos haverá um movimento tão grande que vocês não poderão impedir. Nasce então a Reforma Protestante, 100 anos depois da morte de Jan Hus. Mas eu quero chamar a sua atenção para o ambiente onde se constrói a reforma e aquilo que acontece, principalmente aquilo que foi encenado. O título da minha mensagem é: Eu vou fazer por eles. A reforma que continua em nós. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4. Nós vamos ler o verso 2 até o versículo 5. Segundo Timóteo 4, 2 a 5. Apóstolo Paulo dando ordens, instruções diretas ao seu discípulo Timóteo. Diz assim: pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão um mestre que lhes digam apenas aquilo que agrada os ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Feche seus olhos, vamos orar. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, porque nós somos aqueles em que em ti confiamos. Confiamos no teu nome, confiamos na tua palavra, confiamos na história que o Senhor tem guardado. O Senhor também tem nos convidado a sermos agentes ativos na história, participantes da tua missão. Pedimos que nessa noite o Senhor venha com liberdade, venha com clareza, venha com coragem sobre os nossos corações, nos fazendo perceber aquilo que a tua palavra nos instrui. Nós não cremos em nada daquilo que está fora da tua palavra. Ela é uma regra de fé infalível. E queremos pedir que o teu Santo Espírito venha nos trazer toda clareza, discernimento, para perceber, para discernir os movimentos, o momento que estamos vivendo, para que possamos agir em conformidade à tua santa vontade. Essa é a minha oração, no nome de Jesus.
Amém. O primeiro ponto da minha mensagem, ainda na minha introdução, fala sobre um eco. O eco de uma decisão. Na verdade, tudo aquilo que nós escolhemos fazer na vida, não importa as circunstâncias, não importa o momento, todas as nossas ações, atitudes, comportamentos, elas ecoam, elas reverberam, elas trazem consequências. A verdade é que no contexto da mensagem, no contexto do teatro, da história, nós olhamos para um homem, Lutero, que arriscou a sua vida, literalmente. Como eu falei, ele sabia do contexto de Jan Hus e de outros mártires. Ele sabia que traduzir a palavra poderia colocar a sua própria vida em risco, e de fato isso aconteceu. Lutero, ele é confrontado no nosso teatro por um futuro que parece invalidar todo esforço. O viajante do tempo, ele não traz boas notícias, mas ele traz um espelho doloroso da nossa realidade como igreja. Ele reflete sobre um cristianismo onde o sagrado se tornou produto, onde a unidade da igreja foi trocada por disputas teológicas, por placas denominacionais, onde a grande conquista, a Bíblia Sagrada, esse livro que é a nossa regra de fé e prática, é, na verdade, um objeto que acumula poeira em 84% dos lares cristãos. Não é sobre 84% do mundo, é 84% de lares cristãos. Por um momento, eu não sei se você compartilha comigo, mas eu sinto o peso nos ombros do Lutero. A pergunta que fica pairando no ar, ela é devastadora. Valeu a pena? Valeu a pena gastar a sua vida, passar a ser o homem mais odiado do seu tempo, para que apenas 16% de pessoas, ao terem acesso a este livro, façam uso dele? Valeu a pena? Diante de um futuro de divisões, comercialização da fé, indiferença à palavra, qual seria a sua resposta diante de uma história como encenada aqui neste culto? E aí, ouvimos da nossa encenação, talvez algo que Lutero pudesse ter dito. Lutero não é aquele ingênuo otimista, mas é alguém que dá uma resposta que deve discernir e conduzir o nosso encontro nessa noite. Sabe, esses 16%, eu vou fazer por eles. Lutero é um homem de coragem. Me recordo de uma declaração de Lutero, talvez, seguramente das mais emblemáticas. Falei sobre ela de uma forma bem mais completa na primeira mensagem dessa série, está no meu canal do YouTube, você pode acessar para assistir. E no contexto, falava sobre a sola escritura, primeira sola das 5 solas. A reforma protestante, ela se baseia nas 95 teses pregadas por Lutero, para que você saiba, se um dia você lê, não concordo com todas, mas concordo com as 5 solas. Sola escritura, sola fide, sola gratia, solo Christus, soli Deo gloria. Somente as escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus a glória. Qualquer outra coisa que sair disso aqui é engodo religioso. Não tem nas Escrituras Sagradas. Lutero, diante de um fatídico momento chamado Dieta de Worms. Lutero está diante do Papa, diante do imperador do Império Germânico Romano, e diante desse ambiente de possibilidade de ser sentenciado à morte. O inquisidor pergunta: você reconhece esses escritos como seu? Lutero pede um dia para pensar e responder. No dia seguinte, ele volta, cheio de coragem, imagino que não uma coragem humana, uma coragem celestial. Acredito que com muito ímpeto, ele diz: não renunciarei nenhum desses escritos, pois não seria correto renunciar à minha consciência, tampouco renunciar à palavra. Não renunciarei. E acredito que depois de não tanto capacidade, mais tanta coragem, ele diz, talvez um pouco mais abatido, que Deus me ajude. Esse é o homem que possibilitou que eu e você possamos ter esse livro. Antes
preso por uma língua que ninguém entendia. Mas a questão não é o acesso a este livro, é o quanto que este livro acessa o seu coração. Porque abrir esse livro e deixar aberto em Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deixar aberto nos Salmos, esperando que algo sobrenatural, que algum poder emane dessas palavras, é apenas um livro cheio de papel, mas se aberto e não utilizado, apenas guardando poeira. Mas se for um livro que você permite que esse livro não somente ao ser lido, mas que ele leia e confronte a sua vida, é um livro que traz mudança, transformação de vida. Apenas 16% de lares cristãos utilizam esse livro. Que pena. Que pena não para os 16%, mas para os outros 84% que estão perdendo a chance e a oportunidade de lerem o único livro da história humana que você tem a possibilidade de ler na presença do próprio autor. É o único livro que você, ao abrir, você lê e sabe que o autor do próprio livro está ao seu lado. Martinho Lutero, o homem que iniciou a reforma, e outros reformadores, como Calvino, como Zwingli, e tantos outros nomes, foram homens que tiveram a missão de resgatar algo. Chama-se reforma protestante, porque não era e nunca foi a ideia de começar algo novo, era de trazer aquilo que já existia, voltar ao caminho correto que havia sido desviado. Infelizmente isso não foi possível e as verdades que foram expostas não caíram bem para um grupo de pessoas e nasce a reforma. Mas a reforma protestante, ela está inacabada. A reforma não acabou. A história acabou. Lutero morreu. O seu tempo passou. Mas nós, aqueles que nos denominamos protestantes, ainda temos trabalho a fazer. Em nossa igreja, dizemos que somos cristãos evangélicos reformados. Seguimos a linha doutrinária da reforma protestante. Não vou entrar em detalhes teológicos e talvez você esteja se perguntando, pastor, e a ceia, você esqueceu? Não. Está tudo conforme o planejado. Pode deixar o seu copinho guardado, faremos a ceia em um momento específico da mensagem. O nosso viajante do tempo, ele não mentiu. Seria até difícil ignorar as palavras que ele disse. Fazer vista grossa e achar que aquilo que ele disse é mentira. Infelizmente não é. Se formos honestos, se reconhecermos a verdade, nós vamos ter que assumir que o mundo evangélico, a igreja evangélica, ela gosta daquela mensagenzinha de coceirinha nos ouvidos. Por isso que existem alguns pregadores, eu não vou dizer o nome, que fazem tanto sucesso. Porque não pregam o confronto do pecado, não pregam sobre o juízo, permitem que pessoas que falharam, não, está tudo bem. Aqui nós não fazemos isso. Aqui nós cremos na fidelidade à palavra. Cremos e aplicamos a verdade da palavra, doa quem doer. Não importa as circunstâncias, não importa o que aconteça, nós não negociamos o evangelho, não negociamos com a palavra. Amém? Isso te conforta ou te assusta? Paulo falou a Timóteo, e hoje nós vemos a igreja que se parece muito mais com palcos de entretenimento do que casas de oração. Vemos a fé sendo usada como ferramenta política, comercial. Vemos a Bíblia ser citada, mas não lida. A Bíblia é postada, mas a Bíblia não é vivida. Posta-se na internet versículos, mas não se vive aquilo que se posta. Nós não somos reformados, nós não somos protestantes, se esse livro não for vivido por nós. Esse cenário é o grande teste para a nossa fé.
É a tentação de olhar para a igreja, para o mundo e pensar: a reforma falhou. Lutero falhou. É a tentação de desanimar, de se tornar cínico, de acreditar que nada mais pode ser feito. Mas a Bíblia nos ensina em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que o verdadeiro tesouro ele é guardado em vasos de barro. O que é um vaso de barro? Deixa eu contextualizar para você. O vaso de barro, ele é um vaso feito de barro. Material valioso? Não. Material que por grande facilidade ser encontrado na natureza é um material barato. E o vaso de barro, ele é feito por um profissional, onde ele pega o barro, coloca em uma ferramenta, onde ele vai moldando aquele barro. Depois de moldá-lo, ele coloca para secar, depois num processo de forno, para se constituir o vaso. Mas o vaso de barro, por mais que seja um material simples, um objeto de pouco valor financeiro, pode guardar preciosidades. Por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios 4, versículo 7, que nós somos o vaso de barro. Nós somos o povo de um material não tão valioso, mas que podemos guardar algo poderoso. Porque se você parar para pensar, se você viver um tempo em que a Bíblia nos for retirada, e acredite, esse dia chegará, onde a Bíblia nos será tomada, o que você terá guardado no seu coração sobre essa palavra? Qual será o conhecimento que você deterá na sua mente, no seu coração, sobre essa palavra? Porque se temos pouco acesso ao texto, está tudo bem. Mas se temos um acesso rico e poderoso, e não temos guardado em nosso coração, como diz o texto, guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quais são as palavras que temos guardado em nosso coração? A história da igreja é a história de uma instituição que nunca foi perfeita. Amém? Isso te conforta ou te assusta? Isso me conforta, porque se a igreja é constituída por mim e por vocês, e eu sei que, assim como eu, você também não é perfeito. Alguém aqui é perfeito? Alguém? Eu também não sou. E por isso, somos um povo que constituímos a igreja de Cristo, um ambiente de pessoas imperfeitas. Amém? Porque se assim não fosse, não precisaríamos de Cristo. A história da igreja é a história da graça de Deus operando através de pessoas imperfeitas. A reforma não aconteceu para criar uma igreja perfeita, mas para reconectar uma igreja doente, a única fonte de vida, a palavra de Deus e a centralidade do Evangelho de Cristo. O desafio do viajante do tempo não é um decreto de fracasso, é um chamado à realidade. Os problemas são reais. Sim, aquilo que foi descrito no texto é real. Mas a nossa esperança nunca esteve na perfeição da igreja, mas na fidelidade de Cristo. Amém? Amém? Isso te conforta? Porque, queridos, nós somos uma igreja e nós somos uma igreja falha. Amém? Amém. Mas a nossa esperança não está em nós mesmos, mas naquele que nos chamou e nos confiou uma missão de anunciar e pregar o evangelho daquele que é perfeito. Amém? Então, a escuridão do futuro não apagou a chama da convicção de Lutero, apenas tornou a luz mais necessária. Queridos, se a igreja não é perfeita, e sabemos, não somos perfeitos, o que dirá do mundo? Mas é exatamente por estarmos ainda vivendo em um mundo que é amplamente mais imperfeito do que nós, é que a nossa conduta, o nosso chamado se faz necessário. Nós somos aqueles que, chamados e redimidos pelo sangue de Jesus, temos a responsabilidade, além do privilégio, de anunciar a mensagem daquele que é perfeito. É o texto que lemos em 2 Timóteo.
pregue a palavra. Esteja preparado. Seja a situação favorável ou não. Por isso eu quero falar sobre o coração da resposta. O coração da resposta sobre a continuidade da reforma. O que levou Lutero a pregar aquelas folhas na parede? Depois de ouvir sobre o futuro desolador, encenado aqui, a resposta está no fundamento daquilo que Lutero, basicamente aquilo que define a reforma, as 5 solas. Vamos rapidamente a elas. Sola Escritura. A motivação dele não era a estatística, mas a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Amém? Quer 100% de pessoas leiam, quer nenhuma leia. Se todas as pessoas do mundo passarem a ler a Bíblia, ela continua sendo a verdade. Se ninguém mais passar a ler a Bíblia, ela continua sendo a verdade. A verdade não perde o seu valor pela falta de popularidade. Lutero continuou, porque a Bíblia é a voz de Deus, e a voz de Deus merece ser ouvida, mesmo que por poucos. Sola fide e sola gratia. Ele sabia que a salvação e a perseverança da igreja não dependiam do esforço humano, mas da graça de Deus. Se a igreja do futuro seria falha, isso apenas prova ainda mais a necessidade da graça. Porque se nós ainda somos falhos, mesmo tendo acesso a esse texto sagrado, ainda assim nós necessitamos da graça. A missão não era construir um império de sucesso, mas ser um fiel dispenseiro do presente do favor imerecido de Deus. O convite do Senhor para você é que você seja alguém que administra bem aquilo que Ele põe em suas mãos. Principalmente, essas verdades. O mundo precisa ouvir, alguém precisa falar. Solo Christus e só lhe deu glória. Lutero não estava fazendo aquilo que por sua reputação ou para construir um legado. Existe uma frase muito emblemática, eu até comentei lá fora, eu estou tentando lembrar o autor, que diz que ninguém morre por uma mentira. Pensa nos apóstolos. Se eles não acreditassem que Jesus havia verdadeiramente ressuscitado dos mortos, vocês acham que eles dariam sua vida por aquilo? Por uma causa mentirosa? Não. Ninguém morre por uma mentira, ninguém se dispõe a lutar por algo que não seja verdade. Lutero não se preocupou com o seu nome ou com o legado, ele estava apenas fazendo aquilo que Cristo e a glória de Deus era necessário que fossem feitos. A fidelidade de Deus não é medida pelo nosso sucesso. O chamado é para sermos fiéis e o resultado pertence a Deus. Se apenas 16% dessa glória a Deus for dada por meio da leitura da palavra, todo o sacrifício já teria valido a pena. A decisão de Lutero, mesmo depois do emblemático encontro com o nosso viajante do tempo, aponta para um homem que decidiu fazer uma escolha: adorar a Deus. Fazer uma escolha de, mesmo diante do caos, mesmo diante das situações adversas, ele escolheu viver uma vida de manifestação, de adoração a Deus. Ele disse: não vou fazer para provar que o viajante está errado. Ele disse: eu vou fazer por eles. E a pergunta que a gente precisa começar a mudar é: quem são eles? No caso de Lutero, nós somos os eles. Mas no nosso caso, quem são aqueles que precisam ouvir a verdade? Quem são aqueles que precisam conhecer o texto de João 8,32, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem são os cativos? Quem são os oprimidos? Pessoas que estão vivendo sem liberdade emocional, sem liberdade espiritual, cativos, sem
entenderem a sua paternidade em Cristo, cativos nas drogas, nas bebidas, cativos em prostituição, cativos em pornografia, cativos em toda sorte de crueldade, de pecados, que somente o poder da mensagem do Evangelho é capaz de mudar essas histórias. Quem são? Quem são os eles da sua vida? Quem são os eles da minha vida? A fé reformada não se baseia em um plano de negócios para o reino, mas em uma obediência radical ao rei. Não é sobre arrecadar recursos e encher os nossos cofres da igreja, mas é sobre utilizar todos os nossos recursos, sejam os financeiros, sejam os dons, talentos, network, tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos para que possamos ser bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, corrigindo, exortando, confrontando em amor, mas acima de todas as coisas, pregando uma palavra que promove a liberdade aos cativos e oprimidos. Portanto, a nossa missão. Qual é a nossa missão? A peça termina. A reforma termina. Mas a história não terminou. Nós somos o futuro que o viajante do tempo descreveu. A pergunta agora é para nós: o que faremos? A resposta de Lutero nos entrega uma tocha que ilumina todas as decisões. Nós precisamos ser os 16%. 16% de pessoas que vivem um lar cristão, onde as verdades desse livro constituem o caminho das nossas vidas. 16% de pessoas que entendem que esse livro existem instruções, remédio, orientações para todas as áreas da nossa vida. Nós não somos, ou não seremos, uma igreja cristã, evangélica, reformada, se esse livro não for a nossa única regra de fé e prática. Que qualquer outra coisa, que qualquer outra verdade que não esteja fundamentada nesse livro, seja lançada por terra, seja considerada anátema, seja considerada ímpia. Portanto, 4 aplicações para o nosso coração nessa noite. Aplicação número 1. Nós devemos, como missão, agarrar a Bíblia como se a nossa vida dependesse dela. Quando eu digo agarrar a Bíblia, não é agarrar a Bíblia. É agarrar a Bíblia. Rasgar nossa mente, rasgar o nosso coração e fazer com que esse livro, óbvio que não literalmente, entre em nossa mente. Como diz o texto em Romanos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Através desse livro, através dessa verdade, através desses princípios, regras e valores. A reforma nos deu a Bíblia na nossa língua. Sem a reforma protestante, esse livro, deixa eu ver, quem tem com a Bíblia na mão? Sem a reforma protestante, esse livro não chegaria às suas mãos. Não era interessante que esse livro chegasse à mão das pessoas, ao conhecimento das pessoas, porque as pessoas, através desse livro, conheceriam a verdade que as libertaria. Meu irmão, tenho 37 anos de idade. Eu sou um profundo admirador da teologia cristã. Eu amo teologia, eu sou formado em teologia, eu leio vários livros ao ano sobre teologia. E o pastor Cícero tem 40 anos de ministério aqui, mais 2 em Sete Lagoas, 42 anos, mais o tempo de estudo. E eu posso dizer, sem nenhum problema, nós temos algum conhecimento bíblico, o suficiente para dominar sua mente espiritualmente falando. Se quiséssemos manipular esse texto, manipular esse livro, para dominar sua mente espiritualmente, conseguiríamos fazer.
Aqui nós não pregamos a obrigatoriedade do dízimo. Pregamos? Recordo da Cris na aula do Connect, falando sobre a obrigatoriedade do dízimo, esclarecendo para ela que Malaquias é aplicado ao nosso tempo antibíblico. O devorador não vai atingir os seus celeiros. Isso é antibíblico. O gafanhoto devorador, se você não der, você está roubando de Deus. Não aplicamos essa imposição. Aqui nós cremos em João 8,32 e ensinamos que a verdade é que liberta a mente. Nós não somos donos da verdade. Somos alguém que estudamos, temos ferramentas para interpretar, para ajudar a explicar. Nós não queremos dominar a sua mente. Queremos que o Espírito Santo domine a sua mente. E queremos te capacitar a isso, a entender, a ler, a absorver, eventualmente perguntar, pastor, não entendi. Vem cá, deixa eu te ajudar a te explicar. Você acha que eu sei tudo? Graças a Deus que não. Dependo da manifestação da graça dele para continuar aprendendo. Então, ser os 16% ainda significa abrir a Bíblia todos os dias, deixar que não somente leiamos, mas que a Bíblia nos leia, que a Bíblia nos confronte, nos molde, nos console. O melhor remédio, a melhor instrução, a melhor palavra, o melhor conselho, está tudo exposto na palavra. Falei na semana passada que a melhor forma de resolver qualquer problema é adorando a Deus. Está com problema? Adore a Deus. Foi demitido do trabalho? Adore a Deus. Prejuízo financeiro? Adore a Deus. Toda e qualquer situação é situação para adorar a Deus. Somente a Deus a glória. É a quinta sola. Amém? Pastor, mas vai mudar o meu problema? Não. Não vai mudar o seu problema. Mas vai mudar o seu coração diante do problema. E aí você vive a quinta sola. Só lhe deu glória. Somente a glória a Deus. Isso é ser cristão. Dar a glória a Deus em toda e qualquer circunstância. Segundo ponto, transformar a vida em adoração. Como eu falei, a adoração é o melhor remédio. O viajante falou de shows, falou de entretenimento, a verdadeira adoração, ela ficou cativa, mas é a verdadeira adoração o grande legado da Reforma Protestante. É viver para a glória de Deus em tudo, no seu trabalho sendo honesto. Não é aquela famosa frase, eles fingem que me pagam, eu finjo que trabalho. Não, é como diz o texto em Colossenses, façam tudo como se fosse para o Senhor. É tendo paciência com os filhos, integridade nas suas finanças, na forma como trata o seu cônjuge. Ser os 16% é fazer do seu dia a dia um altar de consagração e adoração a Deus. Eu quero te convidar agora, enquanto eu caminho quase para o final da mensagem, para celebrar a ceia do Senhor. E eu espero que você entenda o porquê vamos fazer isso nesse momento. Se você está sem cálice, levanta a sua mão, as pessoas vão entregar até você. A ceia do Senhor é uma celebração, obrigado, é uma celebração daqueles que entenderam quem Jesus é. Aqueles que entenderam, reconheceram e aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. É a celebração daqueles que entendem que a mensagem do Evangelho é a mensagem da cruz, é a mensagem da renúncia, é a mensagem da escolha, da novidade de vida. É a mensagem que diz que Jesus, Filho de Deus, se fez carne e habitou entre nós. E Jesus escolheu subir na cruz do Calvário para morrer pelo meu e pelos seus pecados. E ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Amém? Mais um dia. Um dia Jesus vai voltar. Vai voltar para nos buscar como igreja viva de Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho.
Uma das coisas pela qual é necessário que a reforma continue é que possamos entender que a reforma não pode parar. A igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira, ela está se debatendo. Temos brigado uns com os outros. Você é milenista ou você é pós-milenista? Pré-milenista, dispensacionalista, histórico? Você é cessacionista ou você é continuista? Como tem que ser o batismo? Como tem que ser isso, aquilo? Nós precisamos entender, e é por isso que a ceia será ministrada nesse momento, é que talvez o desespero do viajante do tempo é que ele não conheceu uma igreja verdadeira. O viajante do tempo, ele olhou para um recorte na internet, um recorte real, lamentavelmente real, de igrejas que sim, fazem todas as práticas aqui descritas no texto. Mas ele não conheceu a realidade da igreja beta. Uma igreja que permanecerá fiel aos princípios da palavra de Deus. Uma igreja que não negocia com a primícia, com as verdades do Evangelho. Uma igreja que ama os perdidos. Uma igreja que se posiciona diante da verdade, não negociando. Uma igreja que entende o seu chamado e a cumpre. Amém? Essa é a nossa verdade. Se não for, eu quero profetizar que seja. Dizer que essa passará a ser a nossa verdade. Ser uma igreja que o viajante não viu. Uma igreja onde o viajante falou de divisões, de acusações. É parar de discutir coisas secundárias, se unir àquilo que é essencial. Cristo crucificado, morto, ressurreto ao terceiro dia, e o Cristo que vai voltar. É sobre isso, nada mais sobre isso, amém? É isso que cremos e é isso que precisamos não somente crer, mas precisamos internalizar na nossa mente, nosso coração e anunciar. Jesus vai voltar. Arrependam-se, corrijam dos seus maus caminhos, convertam-se ao Senhor Jesus e passem a viver uma vida de integridade, a sua palavra. Fica de pé no seu lugar. A ceia do Senhor, ela é explicada, ela é mencionada em vários exemplos do Novo Testamento. A ceia do Senhor, ela foi ministrada em um momento muito significativo da história. Ela foi ministrada na Páscoa. A Páscoa, no contexto da história de Cristo, celebrava-se aquela libertação do Êxodo. E eu estava refletindo sobre Jesus no templo, virando mesas, chicoteando lugares, não pessoas, mas trazendo uma ira, uma indignação santa. Como diz o próprio texto de Salmos, o zelo pela tua casa me consumirá. Jesus estava diretamente confrontando o aspecto religioso. A mesma coisa que Lutero fez. Como igreja viva de Cristo, precisamos entender que a ceia do Senhor é a celebração, não da morte, mas da vida, da ressurreição de Jesus. Comece a olhar para a sua vida, para o seu coração. Comece a refletir em Jesus, como você tem estado. Se o seu coração repleto de pecado, de falhas, de amargura, falta de perdão, quais são as suas dores? Quais são as suas mazelas, as suas concupiscências? Quais são os aspectos da sua vida que hoje você precisa dizer: Jesus, tem misericórdia de mim e me ajuda a melhorar? No texto de Mateus, capítulo 26, também no verso 26, a Bíblia diz que enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu em pedaços, deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Comamos.
Então Jesus tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos seus discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que lhes digo. Não voltarei a beber o vinho até aquele dia em que com vocês beberei vinho novo no reino do meu Pai. Bebamos. Feche seus olhos. Talvez você ainda sinta pequeno demais para mudar as estatísticas, mas Lutero, no final, ele estava pensando em milhões de pessoas. Ele estava pensando naqueles que seriam alcançados. A pergunta é: quem são os seus eles? Quem são aqueles que você gostaria que estivessem aqui neste lugar, celebrando a ceia conosco? Como diz o texto que lemos em 2 Timóteo, pregue a palavra. Em tempo favorável, em tempo não favorável. Eu quero caminhar para a minha conclusão, te fazendo um desafio, te fazendo, na verdade, uma pergunta. Você vai fazer por eles? Você vai, pelas pessoas à sua volta, ser o reformador do ambiente que você vive? Você vai, mediante as pessoas das quais você convive, sendo na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, você vai ser aquele que reforma o ambiente, aquele que traz luz, aquele que traz sal, aquele que ilumina, aquele que traz a verdade do Evangelho? Ou seremos parte daqueles que olham para a cristandade, olham para a nossa fé e dizemos: alguém vai fazer? Se você pensar assim, de fato o viajante no tempo ele tem razão, não vai valer a pena. Mas sejamos nós aqueles que entendem que é necessário trabalhar, porque, como diz a palavra, os campos estão brancos. Senhor Jesus, tem misericórdia das nossas vidas. Prepara, Senhor, o nosso coração, prepara a nossa mente para entender, para discernir aquilo que o Senhor tem para nós. Prepara, Senhor Jesus, o nosso coração para caminhar na conformidade da Tua palavra, do Teu Evangelho. Faz, Jesus, o nosso coração queimar por um anseio ardente pela Tua palavra. Que não sejamos apenas 16%, mas mediante o cumprimento da missão que nos foi confiada, que sejamos 32%, 64, 128, 216 milhares de pessoas que ainda permanecem fiéis à Tua mensagem. Me recordando do Teu profeta Elias, aquele que em determinado momento disse: Senhor, somente sobrou eu. Todos os Teus profetas foram mortos. O Senhor disse: quem disse? Eu ainda reservei para mim 70 outros profetas que não prostraram os seus joelhos a Baal. Que sejamos nós, Jesus, parte da Tua igreja, a igreja verdadeira de Cristo, que não prostrarão os joelhos diante das ideologias, diante de visões políticas, sejam elas de direita ou esquerda, mas que sejamos nós, aqueles que permanecem fiéis à palavra, que sejamos nós, aqueles que permanecem fiéis à centralidade do Evangelho de Cristo, entendendo que a salvação é pela fé, mediante a graça, porque isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, e que possamos manifestar a Tua vontade, manifestar o Teu reino, porque é chegado o tempo, e de fato o tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores a adorarão em espírito e em verdade. Que o nosso coração queime, Jesus, assim como essa canção que cantaremos. Existe um dia, e esse dia o Senhor vai voltar. O Senhor vai voltar para buscar a Tua igreja, não uma instituição, não um prédio, mas a união de pessoas que com o coração queimando clamam: Maranata. Existe um dia